Tá? Bom, começando a gravação. Novamente, tá? Bom dia. Pessoal, assim, como eu falei, infelizmente hoje nós só vamos poder ir com vocês até 10 horas, tá? Deixa eu só mandar um link aqui pro pessoal, porque eu vou ter uma reunião com a coordenação. Tá? Mas assim, nós vamos começar a mexer mais agora a parte prática, porque essa é a última parte da apostila, e eu tinha que perguntar uma coisa para vocês. Ah, Pelo menos para vocês seis aqui, né? Bom dia, Gabriela. Vai logo, desembucha. Qual é a pergunta? Pessoal, como é que tá vocês de computador? Eu de computador, tô ótimo. Ah, beleza. Agora aqui, vocês, meninas, vocês podem desbloquear o áudio aí e falar, tá? Não fiquem mandando por mensagem, não fica me escrevendo no chat. Saia, desbloqueia o áudio aí, alguém interage, não me deixa falando no vácuo. Não me deixa falando, não me deixa falando sozinho aqui com o professor, que isso é mico. Gabriela, e você, Gabriela, como é que tá? Bom dia, gente. Meu computador quebrou uma semana atrás, aí eu estou usando o de casa, né? Mas dá pra se tipo, desenrolar, se precisar. Beleza. Bianca. Uhum. Certo. Ah, ótimo. Beleza. Consuelo também? Vamos lá, todo mundo acordando, por favor. Consuelo, você tá viva? Ah, Maravilha, fechou. Ótimo. Tem os outros aqui, mas tudo bem. Ah, Pessoal, vou começar a trabalhar essa questão dessa apostila, fechar logo ela aqui, que vai ficar mais fácil. Tá? Na aula passada, nós paramos aqui na questão da produção do efeito de volume. Vocês recordam sobre isso? Ah, não. Recordo. É. Então, É, tô tentando criar piada aqui para ver se eu consigo acordar e me sentir motivado, mas não tá dando certo. na, Mas vamos parar de enrolar. Então, toma um café aí que resolve. Então, temos aqui, ó, o item que nós vimos no início. A questão de luz e sombras, né? Porque nós vimos, né, que tem vários tipos de sombra. Então, a luz projetada em cima do objeto, temos a sombra própria do objeto, meia sombra, tá? A sombra projetada, que é um produto da luz projetada em cima do objeto, e também temos a questão da reflexão, tá? Isso aqui vai envolver muito a questão dos conceitos de teoria de cores que vocês estudaram, tá? A questão do branco lá, que é a junção de todas as cores, e o preto, a ausência de todas as cores. E quando usamos uma luz verde sobre um objeto verde, o objeto verde vai absorver todas as luzes, todas as cores, só que ele vai refletir apenas o verde, porque ele já é verde, tá? Então temos aqui, ó, um exemplo aqui, o outro objeto aqui, tá? Para a pessoa conseguir construir, né, uma imagem 3D, temos um objeto que vai facilitar entender, né, a estrutura que vamos criar toda a questão
da projeção dos objetos dentro do ambiente gráfico. Tá? E aqui temos outra mesma coisa, olha só. Então esse pontinho aqui, não sei se dá para vocês verem. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Dá para ver, sim. É, Aqui, ó. esse pontinho é a luz de uma lâmpada Isso. É brilhando na casca do ovo. chamada de luz especular, que a luz vai Ah, entrar, né, o ponto central da luz aqui. A luz plena está pegando todo o objeto, essa parte aqui. Tá? A meia sombra, se vocês observarem mais ou menos daqui até aqui, é a parte mais escura, porque a luz ela bate, aqui vai ter uma sombra projetada, porque o restante da luz vai ser refletida. Aí temos aqui a sombra própria, que é do objeto. Né? Luz de recorte, é bem aqui no cantinho, dá para ver um pouco dessa luz. Aqui, luz refletida, porque a luz foi refletida nessa parte. Sombra de oclusão, escuro bem aqui embaixo. E a sombra projetada, que eu falei agora há pouco. Então, para só utilizar um objeto, que quando você estiver colocando lá, construindo qualquer modelagem, vamos ter que olhar as luzes para poder trabalhar. E outra coisa, as luzes, não é a gente falar só luz não, porque temos, na questão da luz, tipos de luz e como identificá-los. Tá? Então, um exemplo aqui, ó. Na questão da iluminação, temos a diferença. Um exemplo aqui. Aqui um círculo, tá? E aqui a nossa esfera. Essa esfera, ela teve um ar de profundidade, por quê? Por causa da luz aqui. Se fosse, no caso, feito no caderno, seria o que? Trabalhando a questão das cores do nosso desenho, né? Para criar uma profundidade, gerando essas sombras aqui. Então, continuando aqui. sim, senhor. Outro exemplo que nós temos aqui em relação à questão de sombra, utilizando a, a transição entre o claro e o escuro, que vai projetar, no caso, volumes. Temos aqui a mesma figura. Só que Diga. aqui no computador está aparecendo que o desenho do lado esquerdo parecem Um rascunho. acho, não, eu iria dizer uma laranja ou um pêssego. Na, na imagem à direita dá para reconhecer que são maçãs. Ah, sim. Até porque, até porque dá para ver, a gente consegue ver isso pelo volume e pelo volume do desenho. Aqui no lado esquerdo não está muito nítido muito nítido o desenho. Ah, não, sim, tá. Eu sei. Então aqui, se observarem, nós temos aqui essa figura, é claro. Né? Uns vão pensar que é, no caso, uma laranja, um exemplo aqui, né, como você falou. Né? Mas a questão, independente da identificação do objeto aqui em si, entre aspas, é a análise da questão da profundidade de volume. Porque aqui está chapado, aqui está 2D. Se observar aqui, apenas temos os contornos, né, entre aspas, projetando aqui a imagem. Já isso aqui, na mesma escala cinza aqui, que esse desenho, eu não sei dizer se foi feito se foi uma foto, né, provavelmente deve ter sido por grafite. E aqui foi trabalhada toda a questão da iluminação, tá? Da iluminação, da sombra, da profundidade, para poder, vou falar assim, para confundir um pouco nossa mente. Tá? Então, vai criar dessa forma aqui. Tá? Então, aqui é a questão de volume mostrando a diferença sendo aplicada. Tá? Pessoal, outra coisa que nós temos que lembrar aqui também, nas nossas aulas, que vocês vão utilizar, é a questão, além das luzes aqui, as figuras geométricas. Tá? As figuras geométricas
Eu nem preciso falar que vocês vão utilizar bastante. Temos aqui o ponto, né? Ponto, um pontozinho final, né? Que ele pode ser determinado para a origem de a criação de algum objeto, vocês vão utilizar. Tá? Nós temos aqui também a questão da reta, que essa nossa reta aqui ela pode ser tanto horizontal, vertical, inclinada, diagonal, transversal. Que essa reta aqui, vocês vão ouvir falar bastante que nós temos que adotar a ideia de aresta, tá? Para a construção das nossas imagens. Tá? Pessoal, tá rápido ou tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tá. Pessoal, segmento de reta, né? Diferente da reta. Né? Ele é criado a partir de dois pontos. Um ponto no canto, outro ponto em outro canto, né? Que a partir desses dois pontos será criada, no caso, a semi-reta. Tá? Então, lembrando que a semi-reta nossa é o quê? Uma linha. Tá? Outra coisa que temos que trabalhar aqui é a questão do plano. Tá? Então, plano, como diz aqui, ó, corresponde à superfície plana bidimensional, ou seja, duas dimensões, comprimento e largura. Tá? Isso aqui nada mais é que as nossas faces dos nossos objetos, o plano. Então, nosso objeto, todos ele tem as faces. Tá? Então, quando estivermos trabalhando com a nossa ferramenta lá, então todas as figuras que estivermos modelando, vamos estar utilizando o quê? Os planos, né? Que são as faces. Tá? Outra coisa que nós temos que trabalhar aqui também, a questão de ângulos. Né? O reto é igual a 90, a aguda é igual a zero, né? E o obtuso é maior que 90. Né? Então, ângulos, vocês vão ter que usar bastante, manipular os ângulos dos objetos. Né? Pessoal, esses ângulos aqui são chamados de vértice, tá? Então, lembra da nossa figura, tá? Que é a construção dela, das figuras. Então, nós temos o quê? Esses ângulos são os vértices dos objetos. Então, imagina aqui um quadrado. Então, aqueles encontros lá de retas nas pontas do quadrado, que são 4 encontros, né? De semi-retas, né? No caso das arestas, são nossos ângulos, que são nossos vértices. Tá? Vocês vão usar e abusar de utilizar. Tá? Então não tem como. Área. Tá? Pessoal, a área é onde vai ser trabalhado, que é na nossa face. É a partir de dentro, certo? A partir de dentro de uma forma. Tipo do círculo. Tá? Então aqui, na área aqui, é onde nós vamos trabalhar o objeto. Dessa área, como eu posso colocar aqui? Nós vamos trabalhar com textura. Você vai estar dividindo, vai estar mexendo na malha. Tá? Então, nossa área, que nós vamos estar trabalhando e manipulando. Tá? Além disso aqui, também, nós temos o nosso perímetro. Tá? Perímetro, eu creio que vocês saibam que é a soma de todos os lados, né? Então, volta um quadrado aqui. Um quadrado que ele tem as arestas dele de 2 centímetros. Se eu for calcular a área dele, então um lado vezes o outro, que é quadrado, então vai dar 4 centímetros quadrados. Agora, se eu falo que eu quero saber do perímetro, é a soma de todos os lados, que vai dar o quê? 8 centímetros apenas. Tá?
Então, nosso perímetro, tá? Então não tem como fugir. Pessoal, outra coisa que nós temos que vamos trabalhar também aqui, mexer bastante, essas figuras, vou falar assim, figuras primitivas, dessa forma. Temos aqui nossos polígonos, né? Primeiro, os triângulos, nós vamos inserir bastante, vamos manipular, tá? Então aqui fala que é uma figura fechada, né? Plana fechada de 3 lados. Então nós temos 3 tipos de triângulo, nós conhecemos, né? O equilátero, o isósceles e o escaleno. Isso aqui eu não vou entrar em detalhe dele não, tá? Porque até aqui no texto está bem explicado. Tá? Então, triângulo, retângulo, obtusângulo, acutângulo. Tá? Figura que vamos trabalhar, como eu falei, quadrado, tá? Polígono de 4 lados iguais. Tá? Então aqui não tem muita coisa para se falar. Tá? Círculo, nós vamos usar e abusar bastante. Tá? Aqui nós vamos poder inserir ele, vamos poder modelar. Trapézio. Trapézio vamos poder também estar utilizando ele. São essas figuras que vamos usar bastante no dia a dia. É claro que nós vamos poder fazer junção, trabalhar um objeto com outro, tá? Vamos unir eles. Como eu tinha visto anteriormente, nós vamos fazer operações com conjuntos de união, interseção e diferença. Entendido. Losango. Eu posso falar que esse losango aqui, lá nós vamos inserir um quadrado e nós vamos poder modificar ele através dos seus vértices, né? Criando aqui um losango, vamos poder manipular, vamos trabalhar com ele, tá? Criar esses efeitos. Isso aqui eu estou falando das figuras bidimensionais. Temos aqui também a questão dos sólidos geométricos. Tá? Então, como diz o texto aqui, são objetos tridimensionais, né, que vão definir o que é o espaço. Então, o que, que nós temos aqui de objetos? Que nós vamos inserir, além daquelas figuras bidimensionais que inserimos, temos estes aqui também. E nós usamos o cubo, pirâmide, prisma, cilindro, esfera. Tá? São figuras que nós vamos inserir para trabalhar. Tá? Então, essas figuras geométricas nós temos. E temos também nossos poliedros. Aqui. Tá? Aquela lá, um cubo, uma esfera, né? Temos a questão desses poliedros aqui também, mostrando aqui uma pirâmide. Temos esse aqui, esse é um pentágono. Tá? Então, um poliedro aqui é um pentágono, né, 5 lados. Na verdade, isso aí é um 7, né? Mas nessa posição que são 5, né, faces, que nós vamos utilizar também na construção dos nossos objetos. Então, cada pontinho desse aqui nós vamos poder estar editando. Esses aqui, posso falar o seguinte, essas figuras aqui, desses poliedros, são figuras, fala assim, quadradas, tá? Fácil de manipular. Agora, temos também os corpos redondos. O que, que nós temos de corpos redondos? Olha só, diferente da pirâmide, nós temos aqui um cone, a nossa esfera e o nosso cilindro. Tá? São corpos que nós podemos usar para começar a brincar e manipular. Tá? E além desses dois ali, dos quadrados e desses redondos aqui, nós temos outros que são junção, é uma mesclagem. Tá? Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa figura geométrica aqui, vou falar assim, que seria um quadrado com uma mordida. Vou colocar dessa forma. Tá? Então, esse sólido aqui, tá?
eu posso falar o seguinte aqui, que esse objeto aqui, ele é o resultado de uma operação de conjunto, tá? Posso muito bem falar que foi colocado um cilindro mais o quadrado, tá? E ocorreu aqui uma subtração deste meu cubo. Então, criando essa figura aqui. Então, aquelas figuras primitivas, quadradas, as redondas, e essas aqui que eu posso falar que é uma junção, tá, de todas as outras. Tá? Então, lembrando aqui, ó, tem até falando aqui, ó, um trabalho, né, malha de polígonos, superfícies paramétricas, o CSG que eu falei, que é o que nós vamos usar muito também, tá, que é a operação de conjunto com sólidos, enumeração e ocupação espacial, tá? E continuando, aqui vai ficar mais interessante essa partezinha aqui, tá? Turma, em nossos objetos, tá, nós temos aqui, vocês vão começar a enxergar um pouquinho a construção, né, das nossas figuras geométricas. Aqui eu tenho, posso falar o seguinte, duas figuras geométricas, eu posso ter uma pirâmide e um cubo. É claro que os dois juntos. Nessa questão aqui, é separado, tá, em vértices, tá, nessa parte aqui, e faces. Então, face é um lado. Na minha construção de uma face, eu tenho aqui, ó, o exemplo, a primeira face, V1, V4 e V5. V1, V4 e V5. Eu tenho uma face desse lado aqui. Tá? O outro aqui, a outra face, V1, V5, V2. V1, V5, V2. Este lado aqui. Esse outro aqui, ó, a terceira face, V1, V2 e V3. V1, V2 e o V3 aqui, que é esse lado aqui. E o outro, que é o 1, V3 e V4. V1, V3, V3 e V4, que é esse outro lado aqui. Então, são os lados, né, as faces desta pirâmide aqui. E aqui do cubo também, né? Então, temos o que? O 5 é o V4, V3, V4, V3, V7 e V8, que é desse outro lado aqui, é da parte de trás. Esse outro aqui é o 5, 4, 8, 9. Tá? Então, 5, 4, 8, 9. Este lado aqui. O 7 aqui, 2, 5, 9, 6. 2, 5, 9, 6. Esse lado aqui. Esse aqui, o 3, 3, 2, 6, 7. 3, 2, 6, 7. Esse lado aqui. E o último, né, é o 6, 9, 8, 7. 6, 9, 8, 7, que é essa parte de baixo. Pessoal, tá todo mundo entendendo aqui a questão da construção de uma face? Sim, eu tô entendendo, sim. Uhum, ótimo. Meninas e Gabriel, tudo bem? Positivo, Beleza. tá entendendo? Pessoal, isso aqui são as faces. Os vértices, tá? Os vértices aqui são os encontros, tá? Então aqui, da geometria. Um aqui, ó. X, 1, Y1 e Z1. Tá? X1 aqui, vértice da figura de 1 a 9. Sim. É o do primeiro aqui, olha só. Então, no primeiro aqui é 1, 4, 5, 1, 4, 5. Então aqui 1, 4 e 5. Ok. Aqui está falando para construção essa face aqui. Só que nessa face eu tenho três vértices aqui, ó. O primeiro, o segundo e o terceiro, ó, x1, y1 e z1. Tá? Então esses três aqui. Tenho três vértices. Tá? E assim sucessivamente, x2, y2, tá? A construção, que é o encontro, tá? Das arestas. Tá? Então, mostrando que questão de vértice e a questão da topologia. Então, nossos vértices aqui, que é o encontro, tá? Vamos estar falando angulação.
a questão do ângulo. Pessoal, tem outra coisa aqui interessante, depois estou mostrando essa questão das faces aqui, tá? Faces e... cara, deu branco agora. Dos vértices. Temos figuras, estanciamento de figuras primitivas. Se eu não me engano, eu devo ter falado isso aqui um pouco com vocês, em aula anterior. Pessoal, o que é o instanciamento de figura primitiva? É você pegar um objeto qualquer e transformar ele em um novo objeto. Né? Você vai dar uma visão, né? Transformar esse objeto em algo novo. Tá? Vou dar um exemplo bem fácil. Entendido. Tá? Se você tem um cubo, esse cubo eu vou chamar ele, né? Vou transformar ele no banquinho, um exemplo. Então, instanciamento de figuras primitivas. Aqui. Nessa parte aqui, observem, aqui eu tenho 3 cilindros nessa minha figura. Tá? Eu tenho 3 cilindros. É claro, o que eu fiz com ele? Eu instanciei ele, né? Ou seja, eu peguei a sua estrutura principal e dei uma modificada nele. Instanciei, coloquei ele a um novo patamar, uma nova diferença. Então eu tenho aqui, eu achatei ele, nessa parte aqui, na sua altura. Tá? Posso falar aqui no seu eixo Z. Esse outro aqui, de baixo, esse mais fino aqui, eu posso falar que eu reduzi ele no seu eixo XY, que ele ficou fininho. Esse outro aqui menorzinho, eu modifiquei ele nos seus 3 eixos, tanto no X, Y e Z. Tá? E depois juntei todos eles. Então eu criei aqui uma mesa. Um banquinho. Né? Então eu criei aqui um novo objeto de instanciei. Então, deu uma instanciada e criei aqui um novo objeto. Tá? Instanciamento, a gente pega alguma figura primitiva, algo simples, e vamos transformar ele em algo novo. Né? Agregando uma qualidade a mais. Então aqui é um exemplo bem tranquilo, né, de como foi trabalhado, tá, no nosso objeto, utilizando que os 3 eixos. Tá? Então, até aqui no texto, né, mas assim, só reforçando que o primeiro, eu reduzi a sua altura no seu eixo X, ou Z. Tá? Esse outro aqui eu reduzi no seu eixo XY, né? Reduzi o seu raio, ficou mais fino. E o de baixo aqui eu reduzi nos 3 eixos, tanto no X, no Y e no Z. Pessoal, outra coisa que devemos também ficar atento aqui é a questão do processo de visualização. Tá? Deixa eu passar aqui. Visualização. Tá. PGL. Eu só vou dar uma pincelada nisso aqui rapidinho, nessa parte. Claro. Deixa eu ver aqui. Beleza. Turma, o processo... sim, Consuelo. Você já estudou sobre os produtos cartesianos? Você viu no colégio? Que forma a questão da parábola. Aí tem aquela setinha, uma setinha para cima. Né? Aí tem outra setinha para o lado. E tem outra de profundidade. Mais tá. Ó, vai ficar... Pronto, eu vou facilitar a vida de vocês assim. Então, olha só, o XYZ, ele vai estar relacionado à questão do volume do seu objeto. Tá? Então, vamos pensar o seguinte aqui. Como são modelagem 3D, vou falar assim, então modelagem 3D,
o que ele envolve? A altura de um objeto, a largura de um objeto e a profundidade de um objeto. São essas três partes. Tá? Então, essas três partes da visualização do eixo x, y e z é o que nós vamos poder trabalhar em todos os objetos. Então vamos imaginar aqui que nós temos um... Vou falar do cubo, de novo, o cubo. O cubo, um dado. Então o dado ele tem a sua altura, né? A sua altura, ele tem a sua largura e a sua profundidade. Então, essas três partes que nós conseguimos trabalhar. Então, colocar aqui a altura do cubo, vamos chamá-la de Z, eixo Z do cubo. Né? Eixo Z do cubo, que é onde nós vamos poder alterar a altura do cubo, do dado. Então, no caso aqui, colocar o eixo X, né? O eixo X, vamos falar que é a largura do cubo, que é onde eu posso alterar essa dimensão. E temos também, além da largura, temos o eixo Y, né? Que é a sua profundidade. Deu para entender, Consuelo? Consuelo? Ligue o áudio aí. Eu preciso do norte. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Eu tenho imagem aqui. É uma imagem quadrada. Aqui tem... cadê tu? Aqui. Beleza, aqui. Consuelo, né? O pessoal, vocês estão vendo esse cubo aqui novamente? Sim, eu estou. Isso. Né? Então aqui, olha só. Aqui. Vamos pegar esse cubo aqui, vamos colocar ele de frente pra gente. Essa aqui está de frente pra gente. Nós estamos aqui. Então daqui para cá, na nossa frente, de baixo para cima, nós vamos chamar de eixo Z. Né? Z de Ziriguidum. Agora, daqui para trás, tá? Vamos chamá-lo de eixo X. Tá? Então eu vou mexer nessa largura aqui. E aqui no comprimento, vamos chamá-lo de eixo Y. Tá? Então aqui, de baixo para cima, Z. Tá? Daqui para trás, o X. E a largura, o Y. Tá? Sim, senhor. Eu vou fazer o seguinte aqui. Depois que eu vou dar tempo de terminar essa apostila logo, aí já vou abrir o Blender e mostrar aqui a figura dentro da sua estrutura aqui. Pode ser, então. De 2 ou de 3 pontos, Consuelo. Perfeito. Pessoal, os conceitos que eu estou falando aqui, vocês vão ter que aplicar, tá? Não tem jeito não. Sim, senhor, professor. A gente vai aplicar. Com certeza. Onde eu estava aqui, deixa eu passar. Tá? Então, o distanciamento. Ah, tá. Aqui. Pessoal, uma coisa que facilitou muito a nossa vida, tá? São as bibliotecas. As bibliotecas. Que bibliotecas são essas? As bibliotecas que nós temos hoje em dia são bibliotecas usadas para fazer a criação dos objetos,
a renderização, posso falar assim, a criação das figuras e das imagens. Tá? Tá, professor, e aí? E aí é o seguinte, quando vocês instalarem o Blender, vocês têm que ter atenção na questão de saber se o seu Blender já está com a biblioteca instalada. Que biblioteca é essa? É uma biblioteca que tem todos os conhecimentos matemáticos, conceitos para construção. Então, eu não sei se alguns de vocês têm observado, mas um exemplo aqui, quando vocês forem comprar um computador hoje em dia os computadores, grande parte já tem vindo com dois processadores, né? É um processador normal que fica na placa-mãe e o outro processador, né, com memória, dependendo, é lá na placa de vídeo. Tá? Além disso, quando nós instalamos um software de manipulação, modelagem 3D, tá? Esse software, além de vir um software, tem que conferir se tem essa biblioteca. Essas bibliotecas, acho que a mais utilizada é a OpenGL. Tá? OpenGL. Tá legal. Tá? Por que eu estou falando de biblioteca OpenGL? Porque quando você vai comprar um computador, nesse caso, até no seu computador, você tem que verificar se a sua máquina suporta a biblioteca OpenGL. Quando eu fui comprar o meu computador, né, esse um mais recente aqui, com esse conhecimento que eu tenho um pouquinho, eu fui lá, pesquisei, né, e encontrei um computador que ele suporta a biblioteca. Porque tem computadores que não suportam essa biblioteca. É a versão da biblioteca também. Que ele é o responsável pela construção das imagens. Tá? Mesmo que você tenha um software de modelagem, mas se não tiver uma biblioteca instalada, assim, por padrão, já vem instalado, junto com o software. Mas por acaso, se não vier, né, e além disso, verificar se sua máquina suporta a biblioteca. Por exemplo, esse OpenGL, acho que está na 3.5, se eu não me engano. E tem várias versões de biblioteca, porque são versões de acordo com as máquinas também. Então, quando vocês tiverem um computador, vai ter computador que vocês vão estar utilizando, vão enxergar, que não vai suportar a biblioteca. Tem uns que vão suportar uma biblioteca mais antiga e outros vão suportar uma biblioteca mais nova. Isso, até na compra de um computador, vocês conseguem enxergar. Verificar lá nas configurações, né? Nas características do computador, o que ele tem, o que ele não tem, na questão de hardware e o que ele suporta. Então dá para encontrar a questão das bibliotecas, isso é visível. Tá? Nas bibliotecas dá para ver essa questão de qual biblioteca ele suporta, porque a partir disso aí vocês vão ter noção que se eu vou conseguir instalar uma versão, um software mais antiga ou uma versão mais nova. Tá? Então na apostila aqui está falando sobre isso. OpenGL, Open Graphics Library. Né? Interface para hardware. Né? Então essa biblioteca ela é responsável para aparecer as nossas imagens. Então quando vocês estiverem construindo, ou melhor, for instalar o software, por isso que eu perguntei aqui no início, questão de computador. Tá? Porque, o exemplo aqui, se eu for utilizar um software X, assim, nós vamos utilizar o Blender. Tá? Vamos utilizar o Blender. Mas, na minha máquina aqui eu tenho 3 versões de Blender. Tá? Eu tenho 2.79, eu tenho 2.80 e o 2 acho que é 92. Da 2.80 em diante, a interface já é uma nova. Tá? E até 2.79 é um outro padrão, em termos de interface. Mas todos os dois modelam. É claro que a versão mais nova do Blender, ele abandonou, entre aspas, um motor de renderização, adotou outro, um mais moderno. Tá? Mas a questão é a seguinte, quando você instalar o Blender na sua máquina, para que nós tenhamos o mesmo padrão assim, de ferramenta. Tá? Então essa aqui é uma das ideias. Então, lembrar na questão de ver se sua ferramenta utiliza, no caso, suporta, né, a biblioteca. Pessoal, outra coisa que nós temos é isso aqui, ó, Sistema de Referência do Universo. Olha que legal.
sistema de referência do universo, que aqui nada mais é do que nossos eixos x, y e z. Tá? Então aqui, como está falando, os nossos eixos x, y e z, a altura, largura e profundidade. Tá? Então, para facilitar aqui, eu tenho um desenho. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui. Tá? Então temos aqui, que vai melhorar até um pouquinho a visualização aqui para Consuelo. Consuelo, então aqui, ó, como referência, as pessoas usam aqui esse desenho da mão. Observe que estou com os 3 dedos encolhidos e o indicador e o polegar aberto, voltado para a direção, que ele vai demonstrar aqui os 3 eixos principais. Tá? Então, olha aqui, nesse desenho aqui, tá? Temos aqui o Y, tá aqui para cima. Daqui para cá, o X. E na profundidade, tá? O Z. Tá? Isso aqui, essa orientação, tá? Que nós temos aqui dos eixos X, Y e Z, tá? É o que toda ferramenta de modelagem tem. Toda. Que nessa orientação nós vamos conseguir construir nossos objetos e posicionar, tá? E manipular. Tá? Então, todos aqueles conceitos que nós estamos vendo aqui de extrusão, de criação, tá? Tipo, de abstrato, tudo que nós temos que aplicar. Então, nesse desenho aqui, esse sistema universal aqui, mostrando a ideia de orientação do universo, espacial, que aqui nós vamos construir e orientar todos os nossos objetos, tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Tá? Essa questão aqui. Tudo bem aqui, gente? Tudo. Tá. Consuelo, ficou mais claro? Luiz? Tem dois Luiz, Luiz 1 e Luiz 2. Fala aí, Luiz. Eu, Luiz Cafa. Sim, eu estava numa consulta, cheguei agora, estou assim meio voando aqui, mas vamos caminhando. Não, tranquilo, chegou na posição, estou falando sobre os eixos X, Y e Z, né? Que é para uma questão de modelagem. Então, todo objeto tem o eixo X, Y e Z para você poder modelar ele. Sim. Tá. Pessoal, continuando aqui. Tá. Pessoal, não estou lendo a apostila não, porque se for para ler a apostila aqui, a gente vai perder tempo. E não, isso não é o foco não, tá? Então, só para explicar aqui o conteúdo. Turma, outra coisa que eu tenho que mostrar para vocês aqui, deixa eu ver aqui. A universal, Ok. Tá. A questão de câmera, tá? Turma, nós aqui, isso aqui é apenas um exemplo, tá? De câmera. Ué, professor, o que tem a ver câmera? O que tem a ver tudo? Que vocês vão utilizar a câmera na ferramenta Blender. No Blender, tem por padrão uma câmera e nós podemos ter várias câmeras dentro de um cenário. Então aqui mostrando a posição das câmeras, como vamos pegar os objetos. Tá? Uma orientação normal, uma orientação inclinada, que são as câmeras sintéticas que estão dentro dos objetos. Para entender melhor, vocês vão fazer uma excelente modelagem. Ficou perfeito, ficou top de linha. Tá arrumado, tá muito bom. Só que quando vocês forem pedir para renderizar, para gerar imagem ou para gerar uma animação, se vocês não estiverem utilizando uma câmera, não vai acontecer nada. Tá? Porque sem câmera não dá para fazer isso. Ué, tem câmera dentro do Blender? Tem. Todas as ferramentas de modelagem tem. Porque você vai posicionar essas câmeras virtuais para criar suas imagens
tá? E nas posições que vocês desejam. Ou então eu vou criar várias câmeras, né? Ou vou criar uma câmera e vou inserir nela um movimento para fazer a filmagem em torno de um objeto. E essa filmagem que está fazendo, essa questão de linha do tempo, eu tenho que fazer uma renderização do vídeo. Então preciso, as câmeras não tem como fugir. Tá? Câmeras fazem parte, tá, do nosso objeto. Então temos aqui, só mostrando, então, câmera sintética. Então nós vamos aprender a inserir as câmeras, remover câmeras. Tá? Então, sistema de referência de câmera. Pessoal, projeção. Tá? Turma, a outra coisa aqui, questão de projeção, isso aqui eu vou dar mais uma passada por alto. Tá? Ah, sim. Não, por alto não. Pessoal, nas câmeras aqui, tá? Como eu posso falar aqui? As câmeras, elas utilizam, e nós, né? Posso falar assim, as câmeras, elas têm dois tipos de visualização, antes que eu me esqueça. E nós humanos, tá? Se eu não me engano aqui, nós temos um tipo de visualização. Não entendi nada, professor. Então tá bom, eu vou tentar explicar melhor. No modo de visualização nosso, vou pegar aqui da câmera. A câmera, nós enxergamos na câmera, o objeto ele pode ser visto de duas formas. Tá? Um é chamado de perspectiva e outro de ortográfico. Isso lá nas ferramentas de modelagem, quando nós estivermos construindo qualquer objeto, vai ter momentos que vocês vão querer alterar o modo de visualização para facilitar a manipulação do objeto. Para você conseguir enxergar melhor o objeto. Tá? A perspectiva, ela envolve a gente conseguir ver a imagem, um exemplo de vários ângulos, colocado dessa forma assim. Você consegue ter uma visão tanto da altura, largura e profundidade em um objeto. Já no caso do ortográfico, você só vai enxergar a frente de um objeto, colocado dessa forma assim. Então, se eu fosse colocar nossos olhos assim para alterar a nossa visualização, tipo de visão nosso, eu coloco a nossa visão para ortográfico, então eu só vejo a tela do meu computador quadrada, não consigo enxergar a sua profundidade. Aí eu pego, aperto um botãozinho em mim e altero meu modo de visualização. Aí agora já consigo enxergar para o modo de perspectiva. Que eu já consigo enxergar tanto a frente, que é a altura e largura, quanto a profundidade. Pessoal, deu para entender isso aí? Deu? Deu sim, professor. Uhum. Mais alguém aí? Obrigado, Iago. Meninas, rapazes, né? Vocês também. Vamos lá, todo mundo acorda aí. Liguem os microfones e parem de usar o chat. Isso, tá? Pessoal, lembrando disso aí, tá? Então, são coisas que não tem como. O que eu estou explicando aqui é tudo conceito aplicado, tá? Então, então temos aqui, ó, mostrando o tipo de visualização, tá? Um objeto traseiro, né? Esse aqui também. Então, se eu observar aqui esse objeto, aqui nessa parte, ó, na janela, eu vejo a imagem e o cubo de frente. Tá? Se eu observar aqui, também, eu estou vendo um objeto no tamanho real dele aqui. Nesse outro aqui, como está em perspectiva, né, eu estou vendo os dois objetos. Os dois objetos. Só que eu estou vendo a imagem bem menor. Perspectiva, estou vendo a profundidade, a distância. Tá? A transforma. Tá?
Outra coisa, questão aqui, transformações geométricas. Cachorro enjoada. Transformações geométricas. Pessoal, outra coisa que nós vamos trabalhar bastante, observem bem, nós temos os eixos, né, X, Y e Z, como eu falei, para a construção dos objetos. Tá? Temos a visualização das imagens nas nossas ferramentas, tanto no modo ortográfico quanto no modo de perspectiva. Nós humanos enxergamos no modo de perspectiva. Tá? E além disso aqui também, tem uma questão de manipular. Né? Eu vou dar uma palavrinha forte aqui, a transformação. Beleza. Turma, tem alguns conceitos que nós vamos utilizar bastante. Alguns não, posso falar que quase tudo. Então nós temos aqui algumas formas, um exemplo aqui. Nós temos translação, rotação, tá? E escala. Vou falar primeiro do mais fácil, escala. Tá? Escala. Essa escala aqui é o que nós vamos trabalhar com os objetos. Nós vamos estar alterando o seu tamanho, a escala. Eu pego um cubo, está grande, vou reduzir, vou aumentá-lo. Tá? Além de eu estar deformando ele nos seus eixos, X, Y e Z. Então eu vou estar manipulando a questão da escala dele. Tá? Então, vou estar alterando o tamanho. E além de estar alterando sua escala, nós temos também a questão da rotação e da translação. Tá? Pessoal, o que é rotação? Eu sei que alguém vai me salvar aí. É a volta sobre o próprio eixo? Não sei. A rotação, ele vai dar em volta um objeto. E a translação? Em volta do próprio eixo. Não é isso? Ah, sim. Ok. Só vamos pensar aqui no planeta Terra. A Terra não tem dois movimentos? Rotação e translação? Tem sim. Então, isso que já fiquei, então é uma volta em torno de um objeto e volta no próprio eixo. Tá? Então, translação, escala e rotação. Pessoal, estamos acabando, viu, gente? Estamos acabando mesmo. Aqui, vou pular isso aqui. Tá? Rasterização. A rasterização aqui, só para dar uma pincelada disso aqui, é um processo de guardar uma imagem vetorial dentro da máquina, tá? Então, vou pular isso aqui. Tá? Aqui, isso aqui é um processo de rasterização. Nós vamos utilizar aqui de forma indireta. Então, a imagem aqui, através dos pontos, para poder fazer o armazenamento. Tá? Outra coisa que é interessante é remoção de superfícies escondidas. Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Assim. Pessoal, o que é a remoção de figuras escondidas que muitos softwares utilizam? Vamos pegar aqui o nosso cubo. O nosso cubo, nós humanos aqui, nós conseguimos enxergar em 3 dimensões. Altura, largura e profundidade. Mas nós não conseguimos enxergar a parte de trás do cubo. Tá? Então, muitos softwares assim, eles conseguem, entre aspas, suprimir para poder dar mais de dinâmica aos objetos, tá? E a ferramenta. Tá? Então, essas faces traseiras aqui, remoção de superfícies escondidas, né, serão exibidos sólidos opacos. Tá? Então, isso aqui
na questão das imagens, que a gente vai conseguir enxergar só a questão da altura, largura, né, profundidade, e não vamos ver enxergar a parte de trás dos objetos. O que mais aqui? Pipeline. Tá, pessoal, pipeline aqui, isso aqui tem muito a ver com a questão, tá, das nossas bibliotecas, tá? Então não vou aprofundar muito aqui não, questão de pipeline visualização, tá? Realismo aqui. Não, acho que não tem muita coisa. Esse realismo aqui só para descargo de consciência é que nós vamos trabalhar com mapeamento de iluminação e textura. Então, vamos trabalhar. Então, se você tem uma malha de polígonos, nós vamos colocar uma textura, tá? E mexer com manipulação. E falar em iluminação. Pronto. Deixa eu aqui logo na figura, que é mais fácil para mim trabalhar. Tá aqui. Pessoal, como eu tinha falado agora há pouco, na questão de estudo das sombras, tá? Volume, tá? Sombra própria, sombra projetada, tá? Meia sombra. Como é que aquelas sombras são construídas? Através de algumas lâmpadas, né? Falar assim, posicionamento de luzes. Então essas 3 luzes que nós temos aqui são luzes que nós vamos usar muito, tá? Então um exemplo aqui, se observar, nós temos aqui 3 tipos de iluminação que vão ajudar na nossa modelagem, naquele objeto. Você quer dar um destaque para o objeto, um tipo de iluminação, tá? Então temos aqui luz pontual. A luz pontual, se observar, ele vai iluminar de todos os ângulos, tá? E ainda faltou um outro tipo de luz aqui, mas eu já falo dela. Então imagine uma lâmpada aqui, a lâmpada na sua casa está iluminando, tá? De todos os ângulos. Cadê? De todos os ângulos. Agora, esse aqui no caso da lâmpada. Temos também aqui a lâmpada, a luz, que é uma luz direcional, tá? A luz direcional, o nome por si só já fala. É a luz que tem uma posição específica em determinado objeto, tá? E temos essa luz aqui que é a luz spot. Essa luz spot, ela também é direcionada, só que o seu raio aqui é maior, tá? Então, temos 3 tipos aqui de iluminação e tem mais uma outra também, que é a iluminação hemisférica, que é, no caso, vou pegar aqui do Sol, um exemplo do nosso ambiente, tá? Então, temos a iluminação hemisférica, a iluminação pontual, para todos os ângulos, a direcional e spot. Isso aqui como se fosse esqueci o nome aqui desse trem. Né? Essa lâmpadazinha aqui iluminaram. Agora me deu branco. Tá? Então, 4 tipos de iluminação. Tá? Então, os 4 tipos de iluminação, tá? Direcional, tá? Pontual e a spot. Tá? Então, pontual, dependendo, quando estiverem modelando, vocês vão poder trabalhar com algumas iluminações. Então, dependendo do objeto, imaginar aqui que você vai fazer um cenário de show, de música. Aí, geralmente, o cenário de música, de um show num palanque, temos as luzes tipo spot, vou falar assim. Temos luzes hemisféricas, que você pode utilizar, e a luz pontual dependendo. Tá? Porque aqui dentro há aqueles holofotes, né, que as pessoas colocam em cima. Tá? Então essas luzes de holofote aí, as luzes spot, você coloca e nós vamos poder trabalhar nas luzes
para alterar a cor das luzes, para colocar volume nas luzes, tá? Então essas luzes todas elas fazem parte, tá, na manipulação dos nossos objetos. Então, são as luzes aqui pontual, direcional, tipo spot, hemisférico, que é do ambiente, tá? Que nós vamos utilizar alguns arquivos chamados de HDRI para criar luzes hemisféricas e configurar também. Pessoal, a questão aqui também dos tipos de luzes, ok, gente? Ok. Ok. Tá. Então, vamos continuar a brincadeira. Estamos acabando. Acabando mesmo. É. Modelo de reflexão de luz. Olha só. Aqui, o tipo da luz. Está surgindo. Pontual, direcional, spot, também hemisférica. Tá? E aqui, tá, temos a reflexão da luz. Tá? Porque a luz sai de algum lugar e essa luz vai ser projetada em algum objeto. Então aqui, o exemplo de alguns objetos recebendo uma luz projetada. Então temos aqui a luz ambiente, como eu falei, né? No caso aqui a hemisférica. Então observe que esse meu objeto ele está recebendo a luz toda no ambiente, todas as direções. Tá? É claro, quando eu estou falando que o objeto está recebendo a luz em todas as direções, não quer dizer que todos os lados serão iluminados, assim, vai ficar tudo bem clarinho não, porque senão ia se transformar numa figura bidimensional. Tá? Então temos esse aqui, que é a luz do ambiente que vai que está incidindo sobre todas as posições do nosso objeto. Temos a reflexão difusa, que é a luz aqui, aquela luz pontual, ela age dentro de uma determinada posição e a partir daqui os feixes de luz vão desviando. Está iluminando aqui e é a parte da luz aqui será desviada. A luz vai desviar para outros locais. Não sai. Tá? E a reflexão especular, além de ser projetada para um canto aqui, uma parte dela vai ser direcionada, no caso, para uma outra direção e outra aqui também. Então, observe que nós temos esses três tipos de reflexão. É onde a luz bate e vai refletir. Ah, professor, luz reflete? Lógico que reflete. Quem já usou o espelho aí com luz? Né? Bate a luz no espelho, né? E usa para refletir. Esse é um exemplo mais fácil, né? Mais simples de mostrar. Tem outra coisa interessante que é chamado de a curva da luz, que nós podemos fazer a luz desviar usando uma garrafa PET, tá? E água, que a gente consegue ver na prática a luz desviando, né? Tendo uma curva na luz. Então aqui, além de vermos aquela a questão da... Ô, prof, Oi. eu conheço essa tática de desviar a luz usando uma garrafa e uma água. Conheço. Eu até sei como é que é a técnica. Você faz um furinho, coloca um canudinho e enche de água. Aham, em- e aí você aponta o laser por dentro do buraquinho onde sai a água e aí a água faz a luz refletir nas paredes da água e aí é isso. Perfeito. Porque a água ela é muito densa, então ela consegue bloquear a luz. Então ela vai desviar. É como se ela fosse um espelho. Isso. Então a ideia disso aí é a ideia a princípio, né, voltada para fibra ótica. Pessoal, então continuando aqui. Então, luz ambiente, reflexão difusa, especular. E mais aqui.
Ah, sim. Né? Isso aqui é. Deixa eu só. Eu tô lendo. Pessoal, aqui, tá? Vou colocar isso aqui. Turma, na questão da iluminação também, tá? Isso aqui vai ajudar a demonstrar algumas coisas, tá? Aqui, eu posso falar que nós temos alguns tipos de renderização, tá? Trabalhar na computação gráfica. Eu tenho aqui alguns modelos que utilizam tanto a questão da iluminação, tá? Como a questão também do objeto em si. Como? Quando nós temos aqui um objeto que ele é mais, fala assim, redondo, em parte, a luz ela projeta no objeto e ela se espalha melhor. É claro que vai refletir em si. Tá? Em algumas situações, a luz, dependendo da face do objeto, ela será projetada e ela vai ter um outro de redirecionamento. Tá? E aqui nós temos algumas estruturas aqui, em termos de renderização, que são esses três tipos aqui. Temos o flat, go-round aqui, esse aqui, e o Pong. Qual a diferença desses aqui? A iluminação está incidindo, tá? Só que as figuras, elas têm, essa aqui tem menos faces, essa aqui tem mais um pouco, essa aqui tem mais. São renderizadas. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, a do Grounded, eu até consigo perceber a diferença com a do Fug. Parece que o Grounded está com uma iluminação mais projetada. O Fong é uma iluminação mais natural. Sim, né? Isso vai ter determinado de acordo também com o quê? Com o tipo do seu objeto. É mais fácil aqui, o exemplo, se eu pegar esse objeto aqui, vocês vão ver, eu tenho mais o quê? Ele é mais quadrado. Isso aqui até uns utilizam em jogos, que é o tal do low poly, né? Menos quantidade de malhas, de polígonos. Então aqui, entre aspas, né, são três roscas, né, falar assim. E esse aqui, aí a luz é projetada, mesma posição que todos os três. Só que esse aqui, como tem poucas faces comparado aos outros, então a sua iluminação ela fica dessa forma. Esse outro aqui, a iluminação já é um pouco melhor, porque o objeto em si já é mais renderizado. Está mais espalhado um pouco aqui, ó. Só que aqui está espalhado também por causa da superfície, né? E esse outro aqui também, já a iluminação é bem maior, mais direcionada, olha só. Diferente desse aqui está mais espalhado, esse aqui está mais centralizado. Essa figura aqui, ela está mais redonda, né? Tem muito mais faces, então tão bem mais complexa do que essa anterior. Então a luz que vai incidir sobre eles aqui vai dar essa visão e esta profundidade. Tá? Isso aqui mostra também quando estiver criando algumas técnicas para facilitar a construção dos nossos objetos. Tá? Continuando. Tá? Nossa frente objeto, tá ok. Não, só falando, rugosidade, tá, é isso mesmo. Tá? Deixa eu ver aqui. Ok. Pessoal, isso aqui é a questão de texturização e iluminação. Beleza. Eu estou bem no finalzinho aqui já. Turma, então estamos vendo um bocado de técnica aqui. Iluminação, tá? Aquela questão dos objetos, tá? Quando eu falei mais renderizado, tá até escrito lá rugoso. Mas é isso mesmo. Outra coisa que vai incidir também é a questão da textura. Nós vamos brincar bastante. Textura, né? Brincando com a iluminação. Então aqui tem um exemplo. Uma textura. E uma textura pode ser aplicada em um sólido. Neste sólido aqui, e nós usamos a luz para produzir os efeitos da iluminação. Tá? Eu, Pode falar. eu admito que a parte da textura é a que eu mais estou interessado em trabalhar.
Se eu te falar que textura é o menos pior, vou falar assim. Uhum. Mesmo assim, a textura é o que eu mais estou interessado. Né? Pessoal, então aqui nós temos mostrando então uma textura. Vamos guardar na cabeça. Pessoal, vocês fizeram. Como é que eu falo o nome? A disciplina de criação e tratamento de imagens digitais? Criação e tratamento de imagens digitais. Isso. Eu e o Tom não. Não. Eu acho que não. Acho que não. É pegar. É usar Photoshop, CorelDRAW, criar imagens normais, as imagens 2D. Tá? Então, porque aqui vocês vão estar criando as roupas por lá para inserir. Ah, não, beleza. Para inserir aqui. Tá? Então é isso que nós vamos estar produzindo. Efeito de iluminação. Pessoal, animação. Estamos finalizando já. Animação. O que é animação? Aqui. Tá? Animação, nós vamos simular um movimento de algum objeto. Tá? Brincando com algumas técnicas e efeitos de gravidade. Tá? Então, um exemplo aqui. Na questão da animação, né, que vocês vão... Apesar que a animação não é comigo, tá? Mas assim, dentro dessa parte aí, nós temos aqui a mesma esfera. Tá? A mesma esfera, onde, através de alguns conceitos, tá? Matemáticos, é bom que o Blender reúne isso. A gente projeta aqui como se fosse uma bola, e essa bola em 3 momentos distintos. Tá? Posição 0, posição 5 e posição 10. Então ela aqui subindo, projetando, e aqui ela deforma, né? Causando aquele efeito de ser um objeto real. Aplicação no nosso mundo. Tá? Lei de gravidade, vamos usar bastante isso aqui. Não tanto comigo, tá? Quem mais eu posso ver aqui com vocês? Visualização, aqui é mais biblioteca. Turma, muita técnica aqui, vocês fiquem despreocupados, que tá, tudo fazem parte da biblioteca, tá? OpenGL. E interação, humano-computador. Tá, aqui é mais questão conceitual. E é isso aí, turma. Tá? Então, fecha o nosso conteúdo. Que bom. Ai, tô muito cansado, professor. Desculpa, mas... Não, tranquilo. Então, assim, turma, o que eu vou fazer aqui agora? Né? Primeiro, fechar essa questão dessa apostila, vou deixar um questionário essa semana para vocês responderem lá sobre esses conceitos, tá? E aproveitando, eu já vou começar a enviar o material da modelagem, tá? Como eu falei hoje, infelizmente não dá para a gente ficar até um pouquinho mais tarde, que eu vou ter uma reunião agora, tá? Com a coordenação, mas na próxima já vamos trabalhando. Então, o que eu peço para vocês aqui? Olhem só, estou com aqui na minha máquina, eu tenho o Blender 279 e o 280. O que eu vou pedir para vocês então? Né? Quem já puder ir testando, para vocês instalarem o Blender 2.80. Tá? Instalarem o Blender 2.80. e nós, Blender 2.80. e nós vamos usar Tá o Blender legal. 2.80 para trabalhar nossas aulas. Tá? Então, se todo mundo suportar, nós vamos trabalhar para poder utilizar. Por que eu estou falando 2.80? Porque nós temos duas diferenças aqui. Até a 2.79, desculpa,
até o Blender 2.79, a interface, na questão visual, ele está em um formato. Da 2.80 em diante, já a interface dele é um outro formato. Não quer dizer que ele mudou, assim, em termos de comandos. É claro, da versão mais nova, mudou os comandos, sim, em algumas coisas. Mas o processo de construção, de modelagem, de renderização é a mesma coisa, tá? Só que, como tem a versão mais nova 2.80 e as em diante tem o mesmo ambiente, a mesma interface, a mesma organização, layout, então eu vou procurar utilizar a 2.80, tá? No mais, é isso mesmo, pessoal. Eu quero agradecer a paciência de vocês, tá? Brigadão, tá? Ah, qualquer dúvida, mandem mensagem, tá? Que a gente vai começar, né, modelar e daí é só parte prática, só praticar. Nós vamos praticar muita coisa, vamos brincar com a ferramenta e a criatividade é nosso limite. Tá bom. Então, falou, professor. E desculpe por eu estar meio Sonolento. sonolento. Eu queria usar outra palavra, mas tudo bem. Tá ótimo. Falou, professor. Tá. Pessoal, então tudo de bom, tchau para vocês, tá? Obrigado. Eu que agradeço.